Abuelo Mitamba de Comba Laporte, como vocês estão? Tudo bem, gente? Estamos aqui novamente com mais um vídeo e hoje eu estou empolgado, hein? Que maravilha, né? A gente aprendendo o Guarani, Nhanhê Guaranime, Nhanhimunguetá Guaranime, Nhanhimomanandua e Guaranime, Ajepa. Então, quero que todos vocês hoje acompanhem comigo esta aula. Hoje a aula está super diferente. Vamos abordar algo totalmente diferente do que nós já vimos até então. Porque a partir dessa janela aqui eu irei para a nossa lousa digital, onde nós veremos alguns tópicos e depois vamos começar a escrever, a fazer coisas, a montar coisas do que nós podemos fazer para a nossa aula. Estão preparados? E vou pedir também para vocês deixarem nos comentários se gostaram dessa aula, se gostaram desse formato, se esse formato é um formato ideal para a gente aprender. E dão sugestões lá o que podemos escrever, porque a partir de hoje nós começaremos a interagir, a escrever, a como montar, e durante a aula eu vou explicando algumas coisas, para não ficar longo, né? Então, dito isso, vamos para a nossa aula. Olha só que beleza, estamos aqui na nossa lousa digital, estou feliz por essa lousa, né? Hoje nós vamos ver alguns tópicos interessantes aqui. Estou aqui com o computador em frente, estou aqui me gravando aqui do lado, vocês estarão vendo aqui, acredito que desse lado, né, que estou aparecendo. E também nós veremos alguns significados de algumas palavras, de como montar as palavras e como escrever. Vamos ver? Bom, primeiro nós temos aqui pura-rei. O que é pura-rei? Pura-rei quer dizer canto, cantar ou música. Aí vai depender da forma que eu usar esse pura-rei na montagem das minhas palavras. Como eu vou usar ela? Baeixa pa iporuta shepura-rei, baeixa pa apura-reita, teram baeixa pa amunheeta copura-rei. Bom, então nós veremos a parte do passado, quando a pessoa fala que já fez, ou que havia feito, estou explicando aqui por cima, que já fez, ou seja, que já fez, ou que já havia feito, que está fazendo, que fará mais uma vez, que fará e que fará de novo. Seria mais ou menos isso que nós veremos aqui. Lembrando que esse tópico é bem simples, gente. A gente não vai abordar aí pretérito, pretérito perfeito, essas coisas, nada. A gente vai aprender de uma forma divertida, como se fosse uma criança, como se estivéssemos todos como crianças explicando essa parte do aprendizado aqui do Guarani. Perfeito? Beleza, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sobre pura-rei. O que eu posso fazer sobre pura-rei? Vou levar ele aqui para cima. Vou escrever aqui, pura-rei. Por exemplo, o que posso fazer sobre pura-rei? Iporã de pura-rei. Iporã de pura-rei quer dizer bonita, linda a sua música, muito linda a sua música. Iporã de pura-rei. De pura-rei tem que ser aqui. De pura-rei. Por que de pura-rei? Porque o pura-rei é uma palavra nasal, portanto, nós não vamos suprimir esse D. Outra forma. Deixa eu duplicar aqui. Repura-rei. Repura-rei. Porã. Olha só a diferença. Estou falando para a mesma pessoa, mas o que acontece aqui dentro dessas duas frases, dessas duas orações? Quando eu falo Iporã de pura-rei, eu estou falando que a música dela é bonita, a música dela é linda. E quando eu falo Ore pura-rei porã, esse ire vem da segunda pessoa, de re pura-rei. Eu quero dizer que ela canta bonito. Vocês viram como foi posposicionado aqui, que é uma marca do Guarani, para dar-lhe o adjetivo, né? Então aqui no caso, eu estou falando que ela canta bem, ok? Se eu for falar, por exemplo, minha música favorita, como que eu falaria minha música favorita em Guarani? Falaria Shepura Rei
Shepurahei eteva. Pode falar Shepurahei eteva, quer dizer, a minha música, né? Ou Shepurahei ahaihu eteva, pode falar também. Ahaihu eteva. Nesse aqui eu estou falando, estamos vendo aqui o she, quer dizer eu, né? Deixa eu mudar aqui que ficou purahei. Purahei, purahei. Gente, purahei, rei, não rei, nem rei. É rei como se fosse literalmente os nossos dois R's aqui do português. O R do rato, da razão. Então você pronuncia como purahei. Eu vou até mudar aqui para vocês pronunciarem legal. Apesar que existem, né, lugares que falam rei, mas não é esse rei, é o rei, tá? Deixa eu apagar esse vermelho aqui. Em algumas aulas nós estudamos que esse she que está aqui quer dizer eu, mas também quer dizer meu. Meu. Então aqui eu falo meu ou minha, né? Então eu digo aqui minha música, Shepurahei, deixa eu mudar aqui para ficar no Guarani correto, né? Shepurahei ahaihu eteva. Ahaihu eteva. Ahaihu eteva. Quer dizer, minha música favorita. Ou a música que eu amo, né? A música que eu amo essa música. Como que eu falo eu amo essa música? Aí eu vou apagar aqui, aí depois vocês vão pausando o vídeo e copiando, né? Eu amo essa música. Ahaihu ete ningo kopurahei mi. Ahaihu ete ningo kopurahei mi. Ahaihu ete ningo kopurahei mi. Quer dizer o quê? Ahaihu ete ningo kopurahei mi. Quer dizer, como eu amo essa música. Eu amo demais essa música. Esse ET vem de dar mais força, né? De dar mais, tipo, de reafirmar. Ou seja, de dar o muito, seria como muito. Ahaihu, aqui tá errado, né? Tem que pôr o A aqui, né? Ahaihu ete ningo kopurahei mi. Purahei mi, então aqui tira esse acento. Senão vai ficar purahei mi, né? Então, purahei mi, o que quer dizer esse purahei mi? Vocês se lembram desse mi? O mi nós usamos para dar carinho às palavras. Mídia e poru, nha mochichin hanguape nheedia eixupe guarani. Então nós usamos o mi para dar carinho, para dizer, para se expressar de uma forma carinhosa em guarani. Ok? Deixa eu apagar aqui. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Quando eu vou falar, por exemplo, sua música ou minha música, eu vou falar minha música. Shepurahei quer dizer minha música. E quando eu vou falar eu canto, eu vou falar apurahei. Apurahei porã ou apurahei vai. Porã quer dizer bonito e vai feio. Eu nem vou traduzir para a gente ir se familiarizando com o Guarani, ok? Apurahei porã, apurahei vai. Bom, vamos ver agora aqui as outras partes que temos, que é apuraheima. Quando que eu uso isso aqui? Alguém pergunta para você. Derepuraheimo aipiko, derepurahei, heimo ai, ó, mo, ai, pico, derepuraheimo aipiko, quer dizer, tudo junto esse derepuraheimo ai. Deixa eu voltar ele aqui um pouquinho. O que é que ele quis dizer aqui? Derepuraheimo aipiko, acho que eu preciso até aumentar um pouquinho mais isso aqui, né? Deixa eu ver se deixo no 200 para ver se temos uma visualização melhor. Derepuraheimo aipiko. Está perguntando, você não vai cantar? Ou você não irá cantar? Aí a pessoa fala, vai usar aqui, apuraheima, quando no passado, quer dizer, já cantei. Aqui, ó, apuraheima,
apuraheima ou apuraheita. Ou para a forma melhor, por exemplo, como que eu uso esse apuraheima kuri? Então isso aqui podemos usar assim. Apuraheima kuri, apuraheima kuri, ajei. Apuraheima kuri ajei. Dá uma mexidinha aqui. Vamos ver. Apuraheima kuri ajei quer dizer... Eu já havia cantado antes, ou antes de você chegar eu já havia cantado. Né? Apuraheima kuri ajei. Ou posso falar apuraheima kuri kwehe. Quer dizer o que, kwehe? Ontem. Já havia cantado ontem. Ou posso falar apuraheima. Simplesmente apuraheima. Quer dizer, já cantei. Apuraheima, aqui, né? Apuraheima, já cantei. Eu já cantei. Apuraheima. Ou apuraheita. Aqui nós podemos usar o famoso rina. Como que nós usamos o rina? Apuraheita rina. Apuraheita rina. Apuraheita rina. Olha só, apuraheita rina quer dizer vou cantar, ou irei cantar. Né? Eu irei cantar sim, esse rina vem de afirmação talvez, apuraheita rina. Ou posso usar aqui também apuraheine. Esse apuraheine é bem interessante de se usar. Apuraheine. Como que eu usaria esse apuraheine? Apuraheine anga, por exemplo. Apuraheine. Apuraheine anga. Anga. Apurahei, não rai. Apuraheine. Esse anga, na verdade não tem esse aqui é anga assim, né? Apuraheine anga. Ou anga, pode usar assim. Apuraheine anga. É anga e não angá. Existe também a palavra angá. É bem complicada essa parte dos acentos, nós veremos isso numa parte de gramática também. Então aqui, apuraheine anga quer dizer, talvez eu cante, talvez, dando uma, como que eu posso dizer? Dando ali tipo, talvez ele irá cantar. Isso é a diferença de apuraheine e apuraheita. Os dois estão no futuro, mas aqui é um talvez, e aqui ele está afirmando, vou cantar sim. E aqui talvez eu cante, seria mais ou menos isso, né? Nós falamos também de apurareive. O que seria apurareive? Apurareive é canto mais. Canto mais. Ou apurareiveta, vou cantar mais. Apurareivene. Apurareive kuri. Cantei mais. Ok? Eu acho que deu para entender essa parte. Vamos passar aqui. Deixa eu rodar aqui, passando. Temos o guatá. Guatá também seria a mesma coisa. O que é guatá? Guatá quer dizer caminhar. Aguatama. Já andei. Aguatama kuri. Havia andado. Já tenho andado. Aguatama kuri kwehe, por exemplo. Aguatama kuri kwehe. Deixa eu escrever aqui que fica mais legal, né? Nós vamos supor assim. Aguatama kotapere. Eu, aqui, o que ela está falando? Eu já andei por essas estradas, eu já andei por esse caminho, eu já andei, Aguatama Kotapere, Aguatama Kotapere, já andei por esse caminho, Aguatama Kotapere. Perfeito.
Vamos ver outro guatá. Ó, aguatá quer dizer eu ando. Reguatá. Reguatá quer dizer você anda ou tu andas, né? Tu andas. E como que eu falo ele anda? Eu não falo, não preciso falar, por exemplo, eu guatá. Posso unicamente falar o guatá, que eu já sei que é para terceira pessoa quando usa o. A letra O, aqui essa partícula O é a marca da terceira pessoa. Se eu for falar, por exemplo, meu andar, ou a minha forma de andar, porque aqui estamos falando de andar, né? Guatá quer dizer andar. A guatá ando, mas se eu for falar assim, o andar, como que eu falaria andar no sentido de caminhar, né? Meu andar, por exemplo. A forma em que eu ando, meu andar. Cheguatá, cheguatá, e não uso mais aguatá. Por que não uso aguatá? Porque esse aguatá é a marca para conjugar a partícula A da primeira pessoa para conjugar. Quando eu falo che, já vem de possessão, né? Então, quer dizer, minha forma de andar ou meu caminhar, né? Meu caminhar, aqui seria seu andar ou o andar dele, iguatá. Tá vendo que muda de O para I, porque já estou fazendo a marca da terceira pessoa na forma de I. Então aqui seria iguatá. Ou se eu for falar seu andar, a forma do seu andar seria andeguatá. Andeguatá. Então aqui eu estou usando andeguatá. E aí por diante a gente vai conjugando. Aqui nós usaremos todos os pronomes pessoais sem a partícula da conjugação, porque a partícula só serve para conjugar. Aqui nós estamos já usando uma... depois numa aula a gente vê a parte gramatical disso, ok? Mas acho que deu para entender aqui mais ou menos a diferença de andar e o andar, tipo a forma de andar, ou meu andar, seu andar. Bom, aguatata quer dizer já caminhei, ou seja, vou caminhar, vou andar. E aguatane talvez irei andar. Essa parte também acho que ficou bem claro, como se fosse da primeira aula, né? Da primeira parte que nós vimos. Vamos para a terceira. Temos aqui nhe. A mesma situação. Por exemplo, se eu for falar eu falo anhe. Anhe. Gente, aqui eu quero dar uma explicação, porque na parte nossa quando eu faço os vídeos em pé, passando as letras, eu não consigo explicar. Mas este acento que está aqui, ó, este acento como a crasse, nós não usamos no Guarani. Isso aqui nós estamos substituindo por este. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Como em todas as letras do teclado nós não temos o acento nasal, que é este aqui, que é o tio, nós usamos essa no lugar dele. Então, todas as vezes que vocês verem em cima de alguma vogal isso aqui, ela está representando este tio aqui, tá? Esse aqui não existe. Então, por isso que é nhe desta forma. Senão, eu teria que toda vez desenhar por exemplo, aqui, ó. Desenhar e puxar aqui para cima do en aqui, ó. Né? Deixa eu apagar esse e que está aqui. Colocar este E aqui, ó. Então ficaria assim, tá vendo? Nhe. E assim é a forma correta de se escrever em Guarani. Se vocês forem escrever, por exemplo, no caderno, esta é a forma correta. Então vamos voltar. Anhe quer dizer eu falo. Renhe, eu vou colocar aqui para a gente entender essa parte, né? Essa aula vai ficar longa. Bom, renhe e onhe. Onhe é para a terceira pessoa. Se eu for falar a minha fala, já é diferente. Nhe quer dizer falar, mas se eu for falar esta é a minha fala, como que eu falaria? Koa hina shenhe. Esta é a minha palavra ou a minha fala.
olha só que interessante. Opa. Koahina shenye quer dizer o quê? Esta é a minha palavra. Posso colocar shenye paha. Nye paha. Quer dizer, minha última palavra. Esta é a minha última palavra. Ou seja, a última palavra que eu falo. Tipo, dando um basta em algo, né? Koahina shenye. Se eu for falar para alguém, Hapeapiko hina nenye paha. Nenye paha. Aí o que eu estou falando aqui? Hapeapiko hina nenye paha. Hapeapiko hina nenye paha. Hapeapiko hina nenye paha. Quer dizer, qual que é a tradução disso aqui? Então é isso a sua última palavra? Então isso é a sua última palavra, né? Suponhamos que seja uma discussão. Então isso é a sua última palavra? Não tem mais nada? Quando for falar para alguém, é como se fosse um tom de pergunta aqui, né? Então temos que pôr aqui o signo de interrogação. Pode-se usar esse hina, pode. Este hina aqui, eu estou com o hábito de pôr o dedo na tela, mas tem que ser o mouse aqui, né? Por exemplo, esse hina pode jogar aqui para trás também. Hapeapiko nenye epaha hina ou peapiko hina nenye epaha. Pode-se usar as duas formas, tá? Se eu for falar as últimas palavras dele, como que eu falaria as últimas palavras dele? Koan hae hina inyeengwe. Koan hae hina inyeengwe. Eu estou fazendo um Guarani mais profundo aqui pra gente, tá? A gente pode usar o Diopará também, podemos falar hina. Koan hae hina ihi, última palavra, podemos falar, né? Sem problemas também. Inyeengwe. Koan hae hina inyeengwe. Ha'an, posso falar an, posso tirar esse koan. Ha'an hae hina. Porque esse an, eu vou fazer uma aula específica a respeito disso, né? Para dizer sobre an, koan, amor, amoite, ako, aipo, sabe essas coisas? Eu já tenho numa aula nova, uma aula antiga no caso, né? Mas ainda farei numa aula nova. Bom, ha'an hae hina inyeengwe. Ha'an hae hina inyeengwe. Ha'an hae hina inyeengwe. Posso tirar esse an. Posso tirar esse ha no caso. An hae hina inyeengwe. An hae hina inyeengwe. An hae hina inyeengwe. Quer dizer, essas são as suas últimas palavras. Essas foram as últimas palavras deles. Talvez ele deixou por escrito, a gente não sabe a situação do que estamos abordando no momento, digamos assim, né? Mas seria num tom assim, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Perfeito. Aí se a pessoa falar, por exemplo, Arakae piko renheta. Arakae piko renheta. Arakae piko renheta. Renheta ishupe. Quando você vai falar, aqui vamos mudar, ó. Arakae piko renheta ishupe. Quando que você vai falar com ela ou a ela? Quando você vai conversar com ela, que seria mais ou menos isso. Quando
esse picô vem da partícula pa. Esse picô é uma partícula, ou seja, uma palavra usada para interrogação também, nesse caso. Araka epiko enyeeta ishupe. Renyeeta ou enyeeta, aqui tanto faz a forma de usar. Podemos usar renyeeta para ficar mais bonito e mais autêntico. Araka epiko renyeeta ishupe. Quando que você vai falar com ela ou falar a ela? Quando você vai falar a ela, de tipo de ligar para ela, seria nesse sentido aqui, né? De ligar para alguém e falar, né? Bom, anyeeta quer dizer vou falar, falarei, né? No futuro vou falar. E anyeene, por exemplo, para responder aquela pergunta, anyeene hendie ko enoite, por exemplo, anyeene hendive ko enoite, enoite. Olha que interessante. Ele fez uma pergunta, né? Está atrás, voltem um pouco e anotem, né? Araka epiko renyeeta hendive, renyeeta ishupe, né? O hendive, acho que seria melhor. Deixa eu até pôr aqui em cima para não confundir muito a cabeça, né? Araka epiko renyeeta aqui está a primeira pergunta. Deixa eu apagar aqui. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque aqui a gente vai formulando tudo junto, né, e escrevendo. Então ele fez a pergunta, Araka epiko renyeeta hendive, ou hendie, aqui também pode se usar hendie, gente. Hendie é uma abreviação de hendive. Hendive é mais bonitinho, né? Hendive eu acho sempre as palavras mais preenchidas, mais bonitas, porque a gente acaba tendo uma boa expressão, um bom fonema. Quando nós usamos muitas as palavras abreviadas, por exemplo, no português temos pa, pra, para, que tudo significa a mesma coisa. Mas eu acho que no português original mesmo é para, se escreve para, né? Então aí foi mudando, para, par, pra, né? Então por aí vai se usando. É a mesma coisa aqui no Guarani. Temos que ter o hábito de aprender o correto. O correto seria rendive. Mas se pode usar rendie, que é uma abreviação, como eu falei. Aqui, por exemplo, Araka epiko, eu posso também fazer uma abreviação assim, Araka eiko. Se usa muito, Araka eiko enyeeta hendie, Araka eiko enyeeta hendie. Enyeeta, por exemplo, tira o R aqui também. Está aqui, por exemplo, enye vem de... como que fala aquela palavra? Vem de imperativo, né? Enye. Só que é uma outra situação. Aqui nós estamos usando para formular oração. Então, me tira esse R aqui. A gente está, por exemplo, olha só como ficou a nossa oração aqui. Eu vou adiantar aqui um pouquinho e vou colocar X em todas as palavras que a gente não usa quando fazemos a abreviação. Rendive. Ok. Aqui, por exemplo, ó, para a gente fazer aqui... Então, normalmente no Guarani mais rápido, no Guarani comum, coloquial, né? Por isso que eu falo que o importante é a gente aprender o correto. Porque aqui, por exemplo, eu falaria Araka eiko enyeeta hendie, Araka eiko enyeeta hendie, Araka eiko enyeeta hendie, Araka eiko enyeeta hendie. Então, Araka eiko enyeeta hendie. Olha só como fica feio. Eu acho feio. Agora, se eu falar, por exemplo, do jeito mais original, do jeito certo, seria Araka epiko renyeeta hendive. Araka epiko renyeeta hendive. Araka epiko renyeeta hendive. Não dá aquela sensação de ser uma língua mais bonita, mais bem falada, mais bem assim, mais compreensível, eu acho, do que estar aqui, por exemplo, a cada momento, como que eu posso dizer, abreviando as letras, ou seja, engolindo, cortando letras, comendo letras, como se diz, né? Comendo letras.
E aqui a mesma coisa. Añene hendive com enoite. Añene hendive com enoite. O que acostuma acontecer? Añene hendie com enoite. Com enoite. Eles cortam também esse ero aqui e coloca conoite, conoite, conoite. Coloca tipo como se fosse um i bem pequenininho aqui e mudam. Aí fica añene hendie conoite, añene hendie conoite. Añene hendie conoite. Añene hendive com enoite. Añene hendie conoite. Olha só a diferença da pronúncia. Estou falando rápido para vocês treinarem também o ouvido de vocês, né? Então nós aprendemos aqui quando usaríamos añene, né? Bom, creio que vimos bastante coisinhas aqui interessante. Acho que é interessante a gente ter esse bate-papo aqui como se fosse uma live. Eu ainda não estou confiando na minha internet, mas estou quase já fazendo a nossa live. A minha internet está um pouco oscilante, por isso que eu não produzi essa live. Bom, vamos ver aqui agora coisas aleatórias, algumas frases aleatórias. O que nós podemos ver, por exemplo? Deixa eu escrever aqui frases. É bom a gente ir escrevendo junto que vocês também vão vendo como se escreve, né? Por exemplo, vamos para a praia. De a praia, P. Eu vou fazer no de parar português, tá? De a de jahu. De a de jahu praia, P. O que quer dizer aqui? Vamos tomar banho na praia. Vamos tomar banho na praia. Ou de a de jahu praia, P. De a vamos. Já vem de nós. Jahu. Então vamos nós banho praia. Olha só que interessante. Vamos nos banhar na praia, ou vamos tomar banho na praia, ou vamos praiar, né? Vamos para a praia, seria a tradução correta, né? Porque na praia se vai para banhar-se, né? Para tomar banho, ou talvez para ficar sentado na areia, não sei, né? Eu mesmo vou para mergulhar na praia. Bom, na praia não tem como mergulhar, mas dentro da água ali mais profundo dá, né? Outra frase. Qual frase que podemos usar? Deixa eu pensar aqui, uma frase legal. Por isso que eu falo, deixem lá nos comentários as frases que vocês querem que eu vou escrevendo aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho uma poesia em Guarani. Aí a gente vai estudar aqui. Poesia em Guarani, eu vou salvar essa imagem. E vou tentar puxar ela aqui para o programa para a gente ver. Desculpem, gente, estou entrando aqui na internet, mas é por uma boa causa, tá? Vou puxar essa imagem daqui. Aqui, ó, já temos a poesia aqui. Eu vou ler essa poesia aqui para vocês pegarem mais ou menos o fonema do Guarani. Eu peço até desculpa de antemão se eu errar em alguma frase, porque eu não estou tão habituado a ler bastante em Guarani. Falar é uma coisa, ler já é totalmente diferente, né? Eu mi resambu já com eju, nyandere sapeba uvaga rogu, oje ohague ima epaje, aropura reita shembarakapupe, ba eiponainteba rovaputangu, ha etevoiva quarahiresen. Olha só que linda essa imagem, essa tradução, né? Aqui tem a tradução também em espanhol, né? Eles deixaram atrás, ou seja, aqui na frente a tradução. Son sus ojos dos luceros que nos iluminan. El cielo es azul por reflejo de su hechicera mirada. Te cantaré al son de mi guitarra, por tanta hermosura. Su rostro sonrosado no difiere en nada al sol de la alborada. Olha só que bonito, né? Aí agora nós vamos traduzir da forma literal, né? Da forma estilo professor Júlio Alfonso, para a gente ver como é interessante uma tradução de outra. Aqui está em forma de verso. Gente, se não estiver dando para ver, eu vou até dar uma aumentada nessa imagem aqui, porque acho que está muito pequena, né?
Já deu para copiar ali, né? Então eu vou deixar aqui. Subir um pouquinho aqui para a gente fazer a tradução aqui embaixo. Olha só. Raeu mi resa mbujá com eju nyandere sapeva. Raeu mi resa mbujá com eju. Então aqui, na forma poética, eles colocaram, olha só a tradução aqui, ó. Son sus ojos dos luceros. São seus olhos, duas estrelas da alva. Lucero, eu acho que é estrela d'alva em português. Tem que pesquisar, eu não sei o que é lucero, depois eu pesquiso. Vamos ver aqui, ó, tradutor. Lucero. Lucero de la mañana. Luz da manhã. Esse lucero é como se fosse aquela estrela d'alva. Espera aqui, deixa eu ver aqui a foto de um lucero pra gente ver o que é um lucero. Ah, não marca aqui. Só tem foto. Olha que interessante. Mas enfim, lucero é isto aqui, gente. Lucero é a estrela d'alva, né? Ou uma estrela que está pela manhã. Quando está quase amanhecendo, a gente vai ver uma estrela. Essa é o lucero. Então ele foi pelo sentido figurativo. Eu vou traduzir aqui para nós. Aqui, ó. Raeu mi resa, rae. O mi resa. Bujá com eju nyandere sapeva. Bujá com eju. Bujá com eju. Aqui eu posso, por exemplo, aumentar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Raeu mi resa, bujá com eju. Nyandere sapeva. Olha só que interessante. Eu me ressambo já com eju. Deixa eu tirar daqui, né? Senão vai em cima da minha imagem aqui. Já com eju. Aqui com e. A tradução original disso aqui seria: Rae são. Esse Rae quer dizer é. Vem do é, de afirmar que é algo. Então, isto é coa Rae. E ele se torna plural aqui por conta desse umi. Esse umi é usado para plural. Então, aqui ele está falando assim: são os olhos dela. Ou são os olhos dela ou os olhos dele, né? Na tradução literal, tá? Não na tradução poética. São os olhos dele ou dela, estrela da manhã, como a estrela da manhã que nos ilumina. Como a estrela da manhã que nos ilumina. Aqui na tradução eles colocaram: são seus olhos, duas estrelas que nos iluminam. A tradução literalmente está errada. Literalmente está errada. Errada por quê? Eu critico mesmo, não se importa, está errada e ponto. Porque, como eu sou poeta, não sei se vocês sabem, eu escrevo poesia, eu tenho um livro de poesia. Inclusive, se alguém quiser adquirir, está em português, eu estou vendendo na versão PDF a R$30 cada livro. Se vocês quiserem adquirir para me dar uma força, eu preciso lançar esse livro, mas para lançar custa em torno de R$15 mil para lançar o livro, né? Para lançar numa editora, tudo certinho, é mais ou menos aí 1000 exemplares.
Então eu entendo bastante de poesias. E aqui o que ele quis dizer, Hae, como eu expliquei que é no singular, são, por que são? Olha só, é olho, ressá quer dizer o olho dele ou o olho dela. Lembra desse que tessá era a palavra triforme? E quando vai conjugar na terceira pessoa usa o H no lugar do T? Então aqui nós temos ressá, quer dizer o quê? Deixa eu apagar essa poluição que está aqui, né? Meu Deus do céu. Eu vou pegar também uma frase em português depois, uma poesia em português, para a gente tentar traduzir no Guarani. Vai ser bem legal, né? O que vocês acham? Vão dizendo aí, gente. Ó, Hae... Opa, apaguei aqui, não posso apagar isso. Hae me ressá. Vamos lá esmiuçar isso aqui, estudar essa primeira parte, porque até aqui veio a poesia, né? Então vamos lá. Hae, que eu falei que significa eu vou colocar aqui em cima a tradução. Deixa eu baixar aqui isso aqui, porque tá bem... Esse Hae, então, aqui vem de Vou baixar isso aqui um pouquinho mais e vou deixar isso aqui em vermelho aqui para a gente entender a tradução, tá bom, gente? Aqui, ó, Vamos separar pelo que a gente conhece para a gente fazer uma tradução legal, né? Ressá, olho dele ou dela. Dele, eu vou colocar aqui dele, LA, para saber que é dela. Esse ressá, olho dele ou dela. Coen, aqui ó, olha que interessante a tradução. Coen, amanhecer. Amanhecer. E Ju quer dizer maduro, vem de maduro. E o Ju, jogar o Ju aqui. Oh, coisa difícil, deixa quieto. Não perder muito tempo. Fazer assim mais fácil. Ju quer dizer maduro. Olha só que interessante, né? Esse Ju aqui quer dizer maduro. Maduro. Ju, tá vendo? Do Ju é maduro. Nhande. Esse Nhande aqui quer dizer nós. Eu vou colocar aqui em cima. Quer dizer nós. Ou nosso. Ressapé. Ressapé, gente. Eu vou até colocar aqui, ó. Tessapé. É uma palavra triforme também. Tessapé quer dizer alumiar. Que alumia. Tessapé é alumiar. E ressapé vem da... Lembra que muda para R quando conjugamos na primeira pessoa do plural? Então nós temos aqui nosso. Ressapé, alumiar. Vou jogar aqui. Alumiar. E esse é uma partícula que a gente coloca para... isso nós veremos numa gramática. Aqui vai ser muito difícil de explicar. Mas é uma partícula que nós colocamos para dizer que isto aqui quer dizer alumia, que me alumia. No caso, alumia. Bom, Imbujá quer dizer estrela. Imbujá, estrela. Muito bem, vamos ver o que nós
fizemos aqui. Ha, eu disse que é e, ressa, olho dele e dela, brilhar estrela em amanhecer de um maduro. Amanhecer maduro quer dizer despontando amanhecer. Nhande vem de nós ou nosso e alumia. Ok? Por que que é olho dela, estrela, amanhecer, nosso, alumia? Olha só que interessante. Agora nós faremos a tradução. Depois de decifrar todas essas palavras, vamos traduzir. Esse umi é o plural de aquele. Aquele quer dizer pé. Pé quer dizer aquele. E umi, aqueles. Ok? Então, são, aqui ó, são aqueles olhos dela ou dele, ou são os olhos dele ou dela, estrelas da alva que nos alumia ou nos resplandece. Seria mais nos alumia, nos resplandece, né? Então, uma tradução mais literal possível aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar o que eu fiz aqui do lado. Opa. Tenham paciência, gente, estamos estudando. Isso aqui é uma aula de verdade, não é apenas um vídeo gravado. Ok. Vou colocar a tradução aqui do lado. Essa pé eu vou deixar aqui para vocês lembrarem que é resplandecer ou alumiar. Vou colocar aqui. São os olhos dela ou dele. Provavelmente isso aqui foi feito para a mulher, né? Então, são os olhos dela como a estrela do amanhecer que nos ilumina. Ilumina. Que legal, né? São os olhos dela como a estrela da alva, pode ser da alva, do amanhecer. Acho que ficaria mais bonito a estrela d'alva, né? Não tem uma frase assim, ó? Acho que é assim, né? Não sei se existe, depois vocês falam se existe ou não. A estrela d'alva que nos alumia, ou que nos ilumina, pode ser também, ilumina. Nos alumia, nos ilumina. Essa é a primeira parte da poesia. Vamos ver a segunda, vou apagar aqui, que já tem salvo mais atrás, apagando aqui. Aqui é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Não dá para copiar. Uvaga robu oje ohagwei ma epaje. Tá aqui, ó, uvaga. Oje ohagwe. Ima epaje. Ima epaje. Paje. Ima epaje. Bom. Aqui eles colocaram na tradução: El cielo es azul por reflejo de su hechicera mirada. O céu é azul pelo reflexo ou por reflexo do seu olhar encantador. Esse hechiceira aqui
feiticeira é usada de uma forma bonita, como se fosse mágica ou... o que era pajé mesmo, gente? Português, agora eu esqueci. Feitiço. Seu olhar feiticeiro, né? Pelo feitiço do seu olhar. Seria isso. Pajé quer dizer feitiço, tá? Então vem de hechiceira mirada, o que eles fizeram aqui, né? Bom, aí a gente vai ver aqui a tradução disso aqui. Vamos estudar novamente. Agora não vamos escrever em cima. Uvaga quer dizer céu, robu azul. Ojeo quer dizer está se... Como que fala quando descasca, que a tinta está borrando, né? Está tipo descascando, borrando, quer dizer ojeo é isso, desgastando, né? Hague é de quando. E maen quer dizer olhar, e olhar dela, ou dele, pajé. Ou seja, o seu olhar mágico, ou pode ser o seu olhar feiticeiro, ou feitiço do seu olhar, né? Ou a magia do seu olhar. Podemos usar aqui como magia, né? Acho que magia vem a mesma coisa de feitiço, vai ficar mais bonito. Então já temos a primeira tradução, a magia do seu olhar, né? Oje Ohague quer dizer que se, por exemplo, que se pintou ou que se dessaturou, se descascou, né? Esvaeceu, pode dizer de Ohague. Então, o céu azul se... como que eu posso falar assim? Se derreteu no seu olhar mágico. O céu azul, como que eu posso fazer? Eu tenho a palavra, mas não consigo explicar. Me ajudem aí. O céu azul se deteriorou através do seu olhar, ou se fundiu no seu olhar mágico, né? Aqui fala que o céu é azul pelo reflexo do seu olhar mágico, né? Então aqui está uma tradução da forma poética. Ele quis dizer que o céu é azul por causa que a olhada dela é mágica, né? Mas aqui a nossa tradução seria o céu é azul, o céu azul, né? Céu azul, o céu azul se fundiu, ou seja, se esvaeceu ou se propagou, se encheu do seu olhar mágico, pode ser. Acho que seria mais bonito. O céu azul, o azul do céu se encheu com o seu olhar mágico, né? O que quer dizer aqui? O azul do céu se encheu, quer dizer, ficou cheio, ficou repleto, né? Ou pode ser reflexo também, pode ser assim, o céu azul é o reflexo do seu olhar mágico, né? Quer dizer que o céu azul, porque ele está falando que os olhos dela são como estrela d'alva, então ele está dizendo que o céu é azul por causa do reflexo dos olhos dela. Mais ou menos isso. Mas eu posso dizer aqui que o céu ficou todo azul por causa do olhar mágico dela. Bom, Aropuraheita, eu vou indo aqui para a gente ser mais rápido. Aropuraheita Shembarakapupe. Aropuraheita Shembarakapupe. Vou cantar, ou vou cantá-la, vou cantar a ela, ou vou cantar-lhe, com o som do meu violão, ou ao som do meu violão. Coisa tão linda. Aqui, para a gente juntar a palavra, quer dizer, vou cantar ao som do meu violão, ou seja, vou expressar, né? Posso falar assim, vou expressar com o som do meu violão, ou seja, ao som do meu violão, essa formosura, essa coisa tão bela, né? Então, vou cantar ao som do meu violão essa coisa tão bela. Rovapitangirra etevoiva para crescer. Aqui falou, o seu rosto rosado, né? O seu rosto, quando a gente vê aquele rosto assim, como que fala quando o rosto está meio avermelhado, assim, que é saudável, a gente vê que o rosto não é sem cor, o rosto corado, né? O seu rosto vívido, o seu rosto belo, que se parece ao nascer do sol.
Olha só que lindo, né? Porque quando nós vemos o nascer do sol através de uma montanha, ele é um pouco rosado. Eu falo isso porque eu faço muitos vídeos, né, em nascer do sol, vídeos de noivos. Para quem não conhece, eu trabalho com vídeos de casamento também. Então, gente, essa poesia nós traduzimos, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Ficou longa, mas peço que vocês assistam. E eu vou me despedindo aqui. Eu gostei bastante também da aula, aprendi um pouco com vocês, gostei. Coloquem aí nos comentários o que vocês querem que nós façamos tradução. Eu falei que faria de um texto em português uma tradução. Deixa eu pegar um texto aqui rapidinho para a gente ver. Deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui, ó, poesia. Ai, meu Deus. Poesia em Guarani. Poesia, somente poesia. Ver se tem alguma poesia aqui, imagens mesmo. Vamos ver se eu consigo baixar esta imagem e traduzir para a gente rapidinho, para a gente encerrar o nosso vídeo, né? Eu acho também que vocês não têm pressa, né? Podem assistir, degustar desse vídeo o quanto quiserem. Bom, deixa eu voltar aqui e inserir esta poesia aqui. Está aqui. A dança da mão, como se com a mão a dança dançasse. Dessa instruções a voz, mergulhando no ar, espelho e mímica. Essa poesia aqui está muito complicada, gente. Tem que pegar algo. Vamos pegar um texto normal, senão eu mesmo vou penar aqui. Eu preciso estudar também, né? Texto. Texto narrativo. Vamos ver algo de narrativo aqui se tem. Uma imagem pequenininha aqui de um texto narrativo. Nossa, não tem um texto narrativo, gente. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar isso aqui para a gente fazer a nossa tradução. Deixa eu voltar aqui. Talvez vocês não estejam vendo o que eu estou fazendo aqui, né, no meu computador, porque está capturado uma janela, mas eu estou puxando aqui para a gente o texto narrativo. Olha só. Que lindo esse texto aqui, gostei. A gente vai fazer um pouquinho, aí na próxima aula a gente faz mais. Joca é um cãozinho que sempre quer voar. Joca Raê Petem Jaguari Coite Obebeceba. Bom, aqui está a tradução da parte de cima. Gostei bastante desse aqui, gostei mesmo. Ó, aqui ó, acho que não dá para vocês verem muito bem, que está muito pequenas as letras, né? Vou tentar aumentar aqui um pouquinho mais. Ó, Joca é um cãozinho que sempre quer voar. Joca é um cãozinho que sempre quer voar. Joca Raê Petem Jaguai, Jaguai, aqui é Jaguai, tá errado, tem que ser Jaguai. Com pulsor. Jaguai Coute Obebeceba. Vimos aqui uma nova palavra que é o coute. O que é coute, gente? Coute é constante, vem de constância. Então, esse sempre dele aqui, em português, em Guarani nós temos também o sempre, que é tapiá. Podemos falar tapiá, quer dizer sempre, tapiá. Tapiá quer dizer sempre, mas esse coute é de constância. Constantemente quer aprender a voar ou quer voar.
Isso nós veremos depois na aula de gramática, como funciona. Essa é a primeira parte da tradução, eu vou deixar agora pequenininho aqui para poder caber mais aqui, né? Ok, vou jogar aqui, acho que não está pegando a minha imagem. Inventa uma história contando o que o Joca poderá fazer para conseguir realizar o seu sonho. Aqui, ó. Inventa uma história contando o que o Joca poderá fazer para conseguir realizar o seu sonho. Emombu. Emombeu, né? Ba Eixapa, ba Eixapa Icatu. Joca o bebê. Ne akangwe. Akangwe. Bom, Joca é um cachorrinho que sempre quer voar. Joca haepeten jaguai ko uto bebeseba. Joca haepeten jaguai ko uto bebeseba. Joca haepeten jaguai ko uto bebeseba. Ne akangwe emombeumba eixapa ikatu Joca o bebê. É a tradução daqui. Inventa uma história contando o que Joca poderá fazer para realizar o seu sonho. Então, como nós não temos inventar em Guarani, a gente pode imaginar que invenção vem da cabeça, né, da mente. Então, eu coloquei aqui pense ou imagine, ou a tradução literal seria com a sua cabeça, da sua cabeça conte como que Joca pode voar. Porque quando ele fala de realizar o seu sonho, seria o sonho dele é voar. Então, conte, faça na sua mente como que Joca pode voar. Conte da sua mente como Joca poderá voar, ok? Muito bem, vamos fechar aqui. Eu vou só traduzir para vocês lendo agora, aí na próxima aula a gente escreve toda a tradução, tá? Petein de Uber, Petein de Aguai, Herava Joca, Oikoba e Jarandi, Herava José. Petein Araponainte, Quarahugui, José Rajoca Ho Oguatá, Ugotuture, Oiva Roga Cupepe. Joca uma eno mocoinguiraire, mocoinguiraí o bebê, vare. Onhepunu, o pensar, o de sarupi, pode falar, né? O pensar, a jepa e ponaintene, já bebê. Ele pensou como seria bom voar. Da haena moguirá, haenda haena moguirá, da ikatuixena era caebe o bebê. Sabe areinte o manhã ba eixa papeten caraí o guarahá mocõe pepô de oguaba eque joca o nhani rapuqueri a onhepunu o nharon abe caraí o rejarro aí pepoquera o pé de aguaí o de agarrar podemos falar o pegou o rupi o pé de aguaí o orahai jarape né orahai Joaquim pé o moim rece o moim de ocareumi pepô o bebê catu o bebê. Eu estou assim, gente, falando mais devagar porque tá difícil aqui, tem que contextualizar para poder traduzir ao vivo, né? A bebê coache siem coache tapiaite aipotava eque, ele falou. Ko va comba tapiaite aipotava eque ko anga anyepunu ajapo.
Koba komba eta pietei botava ke kwa nganya kuno aja po. Joka obebe kwa momburu. Ore coiro pibe tem coleira herabe. A ijarareira a ijara amburinha papapu, quer dizer, e o nome do dono dele e o número do telefone do nome do dono dele. Eu acho que esse texto está em português de Portugal, por isso que está um pouco mais difícil a tradução. Espero, gente, de coração que vocês tenham gostado desta aula, uma aula muito longa, né? Eu falei até demais, mas é bem bacana. Vocês podem estar aí estudando quando quiserem, podem entrar no vídeo e assistam, né? Assistam mais e mais. E deixem nos comentários, gente. Comentem lá o que é que vocês querem que eu faça para a gente fazer mais aulas no futuro, mais aula mais para frente. Esse formato aqui estou gostando bastante, que eu consigo interagir com vocês. Eu estou vendo aqui uma forma de a gente interagir durante as lives, de como fazer para a gente poder interagir durante as lives, de colocar várias pessoas na live. Então, estou estudando sobre isso e quando for ter a live eu vou mandar o link no grupo para quem quiser participar online, ali ao vivo. Vamos ter forma de participar como se fosse num Zoom, num bate-papo, numa reunião. Beleza? Dito isto, até o próximo vídeo. Ahá!